Boa noite, pessoal. Meu nome é Vicky, eu sou graduanda do 7º período de fisioterapia na UFVJM e estou aqui hoje como representante da LAFIC. A nossa palestrante é a Rayane Fonseca Ribeiro e ela vai estar ministrando a palestra sobre os impactos da Covid-19 na saúde do idoso, falando sobre o idoso nesse contexto, riscos, questões de hospitalização e condutas terapêuticas. A Rayane, ela é formada em fisioterapia pelo FVJM desde o ano de 2018 e atualmente ela é residente na saúde do idoso também pelo FVJM. Eu gostaria, em nome da LAFIG, de agradecer a todos que estão presentes aqui hoje assistindo a palestra, agradecer a empresa Júnior pelo convite e desejar uma ótima palestra a todos. Vou passar agora a palavra para a Rayane. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Primeiro, eu gostaria de agradecer, a Liga pelo convite e a empresa Júnior por esse evento. E eu vou falar um pouquinho para vocês, o impacto na saúde do idoso. Vocês vão ver que vai ser curtinho, porque muitas das coisas que foram faladas ao longo da semana, eu vou dar uma frisada também. Espero que vocês gostem, tá? Vou abrir aqui a apresentação. Apareceu? Apareceu. Beleza. Então, vamos lá, pessoal? Primeiro, a gente tem que entender por que o coronavírus, por que os idosos fazem parte do grupo de risco, No processo de envelhecimento, acontecem alterações funcionais e fisiológicas. Uma dessas alterações é a do sistema imunológico, denominada imunossenescência, onde ocorre a diminuição da atividade das células T e, consequentemente, a diminuição do reconhecimento de novos antígenos, da infecção. Com isso, faz com que tenha o aumento da ocorrência e da gravidade das infecções nesses indivíduos. Um outro fator importante é que esses indivíduos possuem uma grande prevalência de doenças crônicas, como a hipertensão e o diabetes. E essas doenças estão tendo complicações relevantes, como foi mostrada ontem pelo professor Pedro e pelo Henrique. Uma coisa que a gente tem observado, um fato importante, é que o isolamento social, ele é uma medida de prevenção da disseminação do coronavírus, principalmente para os idosos. Porém, estudos mostram que o isolamento social tem um impacto negativo nos indivíduos acima de 60 anos, podendo aumentar o risco de morte, contribuir para doenças infecciosas e cardiovasculares, contribuir também para o aumento da pressão arterial e do cortisol, que é o hormônio do estresse, e podem também levar à deteriorização do funcionamento cerebral. Eison e colaboradores pesquisaram, com um grupo de idosos que durante 9 meses, eles pegaram um grupo de idosos ativos e aplicaram um protocolo de exercício. E aí, durante 3 meses, eles pararam esse protocolo de exercício e verificaram que os 3 meses, além de um declínio funcional, afetou significativamente a saúde mental e a qualidade de vida desses idosos ativos. Então, eles concluíram que além dos idosos ativos terem essas alterações, os idosos sedentários podem apresentar de forma mais grave.
E Heisenkamp e colaboradores viram que a diminuição do convívio social aumenta o risco de transtornos mentais devido à solidão, principalmente naqueles idosos que moram sozinhos. Um outro estudo de Pellissier e colaboradores viu que os indivíduos que têm déficit de equilíbrio e mobilidade, como os indivíduos que contêm Parkinson e demência, têm a tendência maior de sofrer queda em casa, tendo consequências graves, né, como fraturas e traumatismos crânioencefálicos, e também tendo a diminuição da autoestima para deambular. Com isso, né, a gente tem que conversar sobre o que fazer, como atender esses pacientes. Que eu tenho visto, né, em conversa com colegas fisioterapeutas, que no meio da pandemia, muitos pacientes desistiram dos seus atendimentos por medo, principalmente os idosos. E aí o COFITO liberou a teleconsulta. Porém, como trabalhamos com idosos, a gente sabe que muitos têm déficit cognitivo ou não sabem manusear um celular ou um computador, têm essa dificuldade. E como a Thais disse anteriormente, tem que ser junto com a família, né? E aí fica essa questão, o presencial ou a teleconsulta, né? Para isso, a Associação Brasileira de Fisioterapia em Gerontologia diz que tem que ter um consenso, uma conversa com a família, o idoso e o fisioterapeuta para ver, né, o comprometimento que esse idoso tem nesse momento, o comprometimento que ele pode vir a ter se não tiver a fisioterapia e como que vai ser isso, né? Se for um atendimento presencial, recomenda a utilização de todos os EPIs, né? E, além disso, se você não tiver os materiais necessários, né, se não tiver um halter, pode improvisar em casa com garrafas PETs, com água, areia, pedras, né? E utilizando o peso do próprio corpo mesmo, agachamento. E além da fisioterapia propriamente dita, né, do exercício físico, de estimular de estimular a atividade do idoso, também a gente pode orientar atividades para que esse idoso faça durante o seu tempo livre, né? Atividades manuais como pintura, bordado, crochê, né? Mexer com hortas, né? Com plantas, jogos de tabuleiros, né? Que são bons também para o cognitivo, dançar, assistir filmes, novelas de épocas, né? A gente tem isso agora, né? Como tem internet, você consegue acessar novelas antigas, ver álbuns de fotos, né? Contar a história daquelas fotos e também utilizar a internet para fazer ligações, né? Conversar com pessoas que moram longe, pessoas queridas, mas que dá para usar. Outra coisa importante que a gente vê desde o início que os principais sintomas são febre, tosse e falta de ar. Porém, nos idosos, devido às doenças crônicas e às mudanças causadas pela idade, podem mascarar ou interferir nesses sintomas, apresentando síncope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade, inapetência e declínio funcional. Aí, no declínio funcional, a gente vê a importância da avaliação, né? Por exemplo, se você viu que o idoso está sentando e levantando da cadeira 10 vezes em X tempo, e no outro dia ele já está fazendo com um tempo maior, de uma forma mais lenta, é um sinal para você ficar atento, né? Porque reconhecer esses riscos evita complicações e transmissões para os familiares, cuidadores e até para o terapeuta. E aí, quando o indivíduo ele é suspeito ou infectado, a Sobrafi indica, né, o atendimento para evitar longos períodos em comportamentos sedentários e tentar manter a mobilidade para as AVDs.
E aí eles trazem lá, né, exercícios aeróbicos, resistência, equilíbrio, mobilidade, coordenação. Se tratando de idoso, é interessante fazer duplas tarefas com a frequência de 5 a 7 dias por semana, uma ou duas vezes por dia. Isso varia, né, com o cenário da pandemia, com a disponibilidade da família, né, daquele idoso, de quem está próximo. E a terapia tem que ter a duração de 15 a 45 minutos, sendo que 200 a 400 minutos tem que ser de exercícios aeróbicos por semana. E pelo menos 3 dias de exercícios resistindo, podendo alternar os dias. E aí a intensidade a gente vai avaliar de acordo com a escala de Borg modificada, onde tem que estar menor ou igual a 3, e, se possível, atingir 65 a 75% da frequência cardíaca máxima, sendo de modo contínuo ou intervalar. E aí, nessa frequência dos dias, né, o que poderia ser interessante? Se tiver alguém disponível, se o idoso puder fazer o uso da teleconsulta, talvez fazer um atendimento presencial 2 vezes por semana e as outras a teleconsulta ou o uso da cartilha, né? Como eu disse, vai variar muito de acordo com com o cenário mesmo da pandemia em que cada um vai estar. Os exercícios respiratórios para controle e consciência da respiração. Eles recomendam a respiração diafragmática, onde a gente vai orientar o usuário a inspirar lentamente pelo nariz e tentar elevar o abdômen e expirar lentamente pela boca com os lábios franzidos. Na minha prática clínica, né, os idosos têm muita dificuldade de entender esse exercício. Então, o que eu peço geralmente? Para eles pôr a mão na barriga e no peito, puxar o ar devagar pelo nariz, sentindo a barriga estufando, e soltar o ar pela boca com os dentes juntos e fazendo um bico. Ainda assim, alguns têm a dificuldade de entender, mas eu vejo que é a forma mais fácil de ensinar a fazer essa respiração. E também devemos orientar técnicas de conservação de energia, que é orientar o usuário a planejar as atividades do dia a dia, dando prioridade para as que forem mais importantes, intercalar com períodos de repousos, caso seja necessário, e se precisar fazer o exercício respiratório entre uma tarefa e outra, né? E deixar aqueles exercícios que demandam mais energia, por exemplo, tomar banho, né? Para ele fazer quando estiver sentindo melhor. Ou então, no banho, coloca uma cadeira para ele sentar. Essas são as técnicas de energia, de conservação de energia. E é importante também orientar o paciente a fazer essa respiração diafragmática quando estiver sozinho e em ambiente ventilado. Quando o terapeuta, o fisioterapeuta estiver atendendo esse paciente, recomenda-se que o idoso, o paciente, esteja de máscara cirúrgica e a gente com 2 metros de distância desse paciente para evitar a contaminação. As técnicas de higiene brônquica não são muito indicada para os usuários que contêm COVID-19, uma vez que eles apresentam uma tosse seca. Porém, pode acontecer, né, do paciente apresentar uma tosse produtiva, ou por uma doença respiratória prévia, ou devido ao tabaco, né, ou algumas situações menos frequentes do COVID-19, ou síndrome gripal. E aí vai caber ao fisioterapeuta indicar com cautela as técnicas de remoção de secreção brônquica e escolher a melhor forma, deve ser avaliada e individualizada para aquele paciente. Também é interessante orientar que ele deve fazer, né, em ambiente quando ele estiver sozinho e bem ventilado. E se o paciente apresentar tosse, sempre utilizar a etiqueta da tosse, né, que é para colocar o cotovelo. E os cuidados que devem ser tomados quando for atender esses pacientes.
Ele não deve estar com febre, sem fadiga e dores musculares e sem dispneia importante. É importante também esse paciente ter as horas de sono, dieta e hidratação adequada, e aqueles que fazem o uso do cigarro têm que cessar esse hábito por um tempo. É aconselhável que no dia após o exercício físico, o usuário não sinta fadiga adicional. E durante esse atendimento também, é importante a gente sempre estar monitorando esse paciente, né? No dia após o exercício, perguntar como que ele está, se piorou, pode ser que foi pesado demais ou não, se está tranquilo, para continuar o atendimento adequado. E aí, se o paciente precisar do ambiente hospitalar. Qualquer internação é um evento preocupante para o idoso, porque 30 a 60% dos idosos que são internados têm uma perda funcional significante, muitas vezes até irreversíveis, levando à dependência e alteração na qualidade de vida, sendo um preditor de maior utilização de recursos e mortes. No boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, do dia 23/6/2020, mostra que 128.539 dos 128.539 indivíduos internados, 49,8% eram indivíduos acima de 60 anos. E dos 47.824 óbitos, 71% eram de indivíduos acima de 60 anos. Acredita-se, né, que isso é devido à imunossenescência e às complicações das comorbidades. E aí eu trouxe um vídeo para vocês de uma fisioterapeuta, né, que está na linha de frente, que fala um pouquinho sobre como está sendo esse momento. E aí, às vezes, esses pacientes, né, com doença crítica, precisam da internação na terapia intensiva, onde eles vão adquirir fraqueza muscular e declínio funcional, devido a comorbidades associadas ao processo inflamatório, o tempo prolongado de internação, a ventilação mecânica, sedação, inatividade, desnutrição, medicações e vários outros fatores, levando à perda progressiva da mobilidade, impactando diretamente na qualidade de vida pós-alta da UTI e aumentando os riscos de óbito no primeiro ano após a alta hospitalar. E aí também, como a estratégia de mobilização e exercício, né, uma recomendação também da Sobrafi, que fala que além da manutenção da ventilação, oxigenação e suporte de vida, é interessante os fisioterapeutas estar fazendo protocolo sistemático de mobilização e ou exercícios terapêuticos precoces para os pacientes críticos, minimizando as perdas ao longo da hospitalização, para que no momento da alta, o nível de funcionalidade do indivíduo esteja o mais próximo possível da condição pré-alta. E tentar também reduzir o tempo de internação e de ventilação mecânica. Entre as intervenções está a cinesioterapia, alongamento muscular, controle de tronco, sedação, tudo o que a Thais falou, né, anteriormente. Porém, igual ela falou também, tem que ver a condição desse indivíduo, como esse indivíduo está, se ele tolera, né, esse tipo de mobilização. E o que tem acontecido em muitos lugares, né, é a sobrecarga de pacientes na UTI, né, quando tem muitos casos. Então, às vezes, não vai ser possível, mas sempre que possível é o recomendado. E o pós-hospitalar, né, o artigo de Smith e colaboradores traz as PICs, né, como a Thais também falou, que é a síndrome dos cuidados intensivos, né, onde vai ter complicações físicas, comprometimento cognitivo e comprometimento na saúde mental.
E aí, esses pacientes, né, 70% deles vai ter o comprometimento físico, que é o declínio da força muscular, alteração na função pulmonar, aparecimento de dor, diminuição na capacidade de andar, alteração na atividade de vida e instrumentais, 60% apresentam problemas de atenção e memória, função executiva, e 30% apresentam depressão, ansiedade e estresse pós-traumáticos. Essas complicações podem durar meses ou anos. Então, está aí a importância da avaliação adequada, né, a importância de uma equipe multiprofissional para atender esse paciente no pós-alta, evitando, assim, diminuindo, né, a chance de óbito deste paciente. Aí eu volto lá no slide, né, discutir como que vai ser esse atendimento do paciente, é presencial, vai ser teleconsulta, tem alguém para ajudar, né? O ideal sempre é discutir com a família, né? Às vezes o idoso não vai ter ninguém, como é que a gente vai fazer? Né? Então tem que arrumar um jeito, tem que ter uma equipe multiprofissional mesmo, né? No caso, como eu falei, se o idoso não tiver família, a quem a gente recorre, né? Geralmente é assistência social. Então, é muito do que a Thais falou anteriormente, né? Como você vai avaliar, para você saber como você vai trabalhar com esse paciente. Foi rapidinho, né, pessoal? Estou um pouco nervosa. Espero que vocês tenham entendido, né? Agradeço bastante. Obrigada, Tamires, pelo vídeo que não passou, mas eu vou encaminhar para o pessoal, tá? E é isso. Eu estou vendo aqui, né? A Tamires falou escala de Borg até 3 que usamos para casos suspeitos. Foi o que estava lá na Sobrafir mesmo, né? Realmente a teleconsulta para idosos não funcionou para mim. E ao avaliar os prós e contras, alguns atendimentos foram mantidos com todos os EPIs, outros suspensos em comum acordo com a família. É importante, né, como eu falei, ter esse acordo mesmo e o uso dos EPIs, né, para a gente evitar essa transmissão. Sim, um grande desafio. Alguma coisa? Muito obrigada pela presença. Obrigada a vocês. Desculpem qualquer coisa. Nervosa. Obrigada. Nada.